Opa, como vocês estão, pessoal? Trazendo mais um vídeo hoje para o canal. Hoje a gente vai falar sobre os três melhores fundos imobiliários, fundos de fundos para você comprar e que tem uma oportunidade muito interessante aqui. Você consegue receber de 25 a 35% de rendimento nos próximos 12 meses. É uma oportunidade ímpar. É muito importante que você assista esse vídeo até o final para entender o que está acontecendo. Eu vou passar esses fundos imobiliários e vou explicar para vocês como esse rendimento vai acontecer. E não tem nenhuma magia aqui, não tem nada, nenhum tipo de golpe, nada que de hedge, venda descoberta, opções, nada disso. É puramente mercado, descontos e valuation. Simplesmente isso, fundamentalista. Você consegue ter acesso a esses rendimentos e o melhor de tudo ainda ter uma renda mensal, porque a gente sabe que os fundos imobiliários pagam dividendos, proventos mensais, certo, pessoal? E o melhor de tudo, isento de imposto de renda. Então, bora lá. Aqui na tela eu estou aberto uma matéria que falava sobre os melhores fundos, os fundos de fundos que estão mais descontados. Dentro desses fundos a gente vê, já vem por estudos que eu tenho feito nos últimos meses, o XPSF tem se destacado bastante, o RBR Alpha também tem se destacado bastante, e como terceiro FII a gente vai falar sobre o HFOF. Então, o RED, fundos de fundo, os três estão muito descontados. Aqui a gente consegue ver, para vocês terem uma ideia aqui, de outros que estão com muito desconto no preço valor patrimonial e com dividend yield muito atrativo, certo? Então, enquanto a gente conversa aqui, dessa introdução, fica aí essa lista para vocês irem lendo. Bom, pessoal, o que acontece? Atualmente no mercado de fundos, fundos multi-estratégia, multimercado, fundos hedge, está com um desconto muito grande. Por quê? A gente está com uma coisa chamada desconto sobre desconto. Isso é um termo que a própria Red usou no seu último relatório para o investidor, em que a Red anunciou que está recomprando as próprias cotas, já que vê que está muito barato com upside muito alto. Então não precisa ser só a Red que vai ganhar dinheiro, você também pode ganhar se você souber disso, certo, pessoal? Então, os fundos imobiliários estão descontados. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que o fundo imobiliário tem um desconto de 10% e o fundo de fundo tem um desconto de 10%. Então, o fundo de fundo vai lá e compra um fundo imobiliário que está com desconto de 10%. Logo, aquele fundo de fundo, se tiver sendo negociado a preço justo, vai estar com 10% de desconto. Porém, o fundo de fundo também está com desconto de 10%. Então, é como se tivesse 10% sobre 10%. No fim das contas, os fundos de fundos estão negociando com 15 a 25% de desconto sobre seu valor patrimonial. Isso é muito relevante, inclusive quando a gente analisa no histórico, a gente vê que preço sobre valor patrimonial é a melhor métrica para a gente analisar fundos de fundos e eles sempre tendem a voltar para o seu preço justo em momentos de altas do mercado de fundos imobiliários, onde você tem duas opções. Você pode ou manter seus fundos imobiliários e ficar ali com o seu rendimento nominal, ou você pode, por exemplo, liquidar aquele investimento, vender ele ao preço justo e quando ele voltar a cair você compra de novo. Afinal, esse mercado é cíclico e o melhor de tudo, tanto nos dois processos você pode ganhar os dividendos enquanto está no processo de suba. Então, se você pega, por exemplo, um fundo de fundo que está com desconto de 20%, ele tem um upside de 25% para subir, porque de 0,8 para voltar para 1 precisa subir 25%. Além disso, vamos considerar que isso demore um ano para acontecer. Você ainda vai receber, por exemplo, 10%, 12% de dividendo. Ou seja, você vai ter uma renda total de 35% em questão de 2 anos. Certo, pessoal? No caso, um ano, por exemplo, seria 35%, em 2 anos seriam, por exemplo, 45, 50% de rendimento. Isso é extremamente atrativo. Aí, quando subir, você pode, por exemplo, vender ou não, enfim, isso é uma estratégia sua. Aqui a gente fala de fundos imobiliários de qualidade, com histórico, com lastro, então são fundos bem estruturados, não é nenhum tipo de especulação de fundos aleatórios aí que estão com descontos extremamente atrativos porque o fundo é ruim. Não, são fundos bons que estão descontados por oportunidade de mercado. Afinal, a renda fixa está pagando tanto, por que alguém vai se expor no fundo imobiliário se ela pode ganhar o mesmo rendimento na renda fixa, certo, pessoal? Então, nesses momentos, a gente vê que aparecem essas grandes oportunidades e é disso que a gente vai falar hoje. Bom, aqui a gente já pega o primeiro fundo, que é o XPSF, é um fundo da própria XP, onde ele negocia outros fundos e também investimentos em mercado de papel, ou seja, empréstimos.
semelhantes a um fundo de papel, porém ele tem múltiplos investimentos. É como se fosse um fundo de fundo híbrido que investe tanto em tijolo quanto em papel. Portanto, por a gente saber que ele tem essa estratégia mais arrojada, que ele tem um dividend yield mais alto, pagando 13,2%. Ou seja, é muito atrativo, é um fundo bem sólido e ainda conta com um desconto aqui de 23%, certo, pessoal? Então é um desconto extremamente atrativo também, onde a gente consegue ter aí um rendimento de mais ou menos uns 28% para esse 0,77 voltar a 1, além dos 13% que ele já tem aqui de desconto. Ou seja, a gente está falando de em torno de 40% de upside, juntando os dividendos com o preço sobre valor patrimonial, certo, pessoal? Então, oportunidade muito boa aqui. A gente vê que quando você analisa a cotação padrão dele, ou seja, descontando os dividendos, ele vem caindo muito, está num dos preços mais baixos da sua cotação da história. Porém, quando a gente analisa aqui com a cotação ajustada, que é adicionando os dividendos, a gente vê que o cenário não é tão catastrófico assim. Ele está num preço mais ou menos médio da história dele. E a gente vê aqui que ele já subiu a preços superiores, ou seja, essa oportunidade existe para gente. Tanto que quando você analisa aqui dos últimos anos, a gente pega essa linha aqui do preço valor patrimonial, a gente vê que em 2023 ele chegou a se recuperar batendo 0,98, ou seja, quase 1 para 1, onde seria um preço justo para você vender sua cota, se você desejasse, ou não, caso você quisesse manter, né? Enfim, é uma escolha sua. Porém, a gente vê que aqui a oportunidade existe. Inclusive, para contextualizar com os outros fundos, a gente vê aqui que basicamente todos os fundos de fundos do mesmo setor estão extremamente descontados, com 20% de desconto, 23%, 25%, o que demonstra essa oportunidade de mercado. Se a gente vê aqui dos últimos anos, a gente vê que ele tem pago 0,80, 0,90, 0,90, 96, 90. Aqui, o que nos dá um dividendo muito, muito alto, né? Quando você pega o yield on cost. Por exemplo, você receber 90 centavos sobre um fundo de R$ 6, por exemplo, é 15%. Ou seja, é muito, muito atrativo. Não é toda hora que você tem uma oportunidade dessa, certo, pessoal? Então, fica aí a ideia do XPSF. Bom, o segundo fundo que a gente tem aqui é o RBRF11, que é o RBR Alpha. Esse fundo é mais antigo, tem bastante tempo de mercado, ou seja, ele tem mais lastro para a gente conseguir acompanhar. E ele sempre foi muito elogiado, sempre foi muito bem estruturado. Tanto que a gente pode ver aqui que ele tem subido a sua cota, apesar da crise dos fundos de fundos, ele segue com, com valorização nos últimos 5 anos. Se a gente pega aqui por cotação padrão, a gente vê que teve a queda, quando a gente desconta também está embaixo. Porém, quando a gente junta com os dividendos, a gente vê que tem uma oportunidade interessante aqui. Bom, se a gente pega aqui os dividendos em torno de 13%, 12,8%, e um preço patrimonial de 0,75. Ou seja, esse FII também apresenta uma grande oportunidade. Se a gente vê aqui no histórico dele, pegando preço patrimonial, a gente vê que ele chegou a passar em 2020 a barreira de 1 para 1 no preço patrimonial, totalizando 1,03, ou seja, você consegue alcançar esse upside dele. Aqui a gente consegue ver novamente o desconto dos outros fundos. Pegando o histórico aqui da distribuição, a gente vê que ele paga muito bem também, certo? Então, em torno de 0,8, 0,7, vamos dizer 0,75 aqui. Ou seja, se você compra 6,5, você também está comprando com mais de 10% de dividend yield. A gente pode prospectar que a gente vai ter uma renda muito interessante, em torno de 10% aí por ano de yield on cost, certo, pessoal? E o terceiro fundo imobiliário é o HFOF11, é um fundo que eu particularmente invisto, acho muito atrativo. Está fazendo recompra das suas cotas, porque o que demonstra que a operadora vê que está muito descontado o fundo. Tem um rendimento muito atrativo, rendendo mais de em torno de 1% ao mês atualmente, pagando 6 centavos por mês com uma cota de 5,89. É um fundo grande, 1,7 bilhão de patrimônio, certo? E é um dos fundos que tem mais cotistas atualmente. Um preço patrimonial de 0,81, ou seja, 19% de desconto. Então, basicamente, é um dos fundos mais interessantes que a gente tem aqui. Ó. Se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente vê que ele é muito, muito consistente, pagando seu 0,5, depois subiu para 0,6 e de 0,6 mantém até hoje. Tanto que no último relatório também do investidor
da Red, ela relata que vai manter nessa cota, certo? Nessa distribuição, ou seja, vai manter pagando 1%. É uma oportunidade que você tem hoje. E aqui a gente consegue comparar esses três fundos. A gente vê que o HFOF é o maior, seguido do RBR, seguido do XPSF. O XPSF é relativamente pequeno. A cota dos três são baratas, alguns desses eram, eram de 3 dígitos, porém agora os fundos estão sendo fracionados para ficarem mais acessíveis, então aqueles fundos que você pode, por exemplo, sempre complementar o seu aporte do mês, sobrou um dinheiro ali, você compra um pouquinho, porque você acaba ficando exposto a múltiplos mercados, o que te dá uma segurança. Se o, se o fundo, se o IFIX cair, você não perde tanto valor. Porém, se subir, você também rende e ainda está ganhando um bom dividend yield, certo, pessoal? Que a gente vê que a liquidez, para a maior parte das pessoas, isso aqui não vai atrapalhar. O da XP é um pouquinho baixo mesmo, porém a gente vê que é um fundo menor. Mas do HFOF e do RBF não tem muito mistério, mais de 1 milhão por dia. Bastante cotista. Yield mensal um dos 13 está muito bom. Então, basicamente é isso, pessoal. É uma oportunidade muito grande que a gente tem no mercado hoje. Eu vou deixar aqui na tela para vocês ficarem analisando. Comenta aqui embaixo, passa um feedback sobre o vídeo, o que vocês acharam, uma coisa que dê para melhorar em imagem, edição, áudio, enfim, qualquer coisa. A gente está aqui para melhorar, a gente ainda está pequeno, mas a gente está crescendo. Se possível, se inscrever aí no canal para fortalecer. A gente está com uma meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. Estamos trabalhando duro para isso, se Deus quiser, vai dar certo. Beleza, pessoal? Curte o vídeo aí, se inscreve, valeu!